Galera, beleza? Tudo bem? Bom, vamos dar sequência aí na matéria, tá? Para a gente dar sequência aí na matéria, a gente precisa relembrar algumas coisas. Então, olha só, eu tenho aqui uma bolinha, essa bolinha está numa trajetória curva. Se ela está numa trajetória curva, é porque ela tem nela uma aceleração que aponta para o centro da trajetória. E a aceleração que faz o vetor velocidade mudar a sua direção é a aceleração centrípeta. Se eu tenho essa aceleração centrípeta, é porque existe aqui uma força resultante que aponta também para o centro, e a essa força a gente dá o nome de força resultante centrípeta. Então tá aqui. A segunda lei de Newton, a gente escreve que a força resultante, ela é igual a massa vezes a aceleração. Só que agora entenda, se eu estou discutindo uma força resultante centrípeta, é porque isso daqui gerou para a gente uma aceleração centrípeta. Então, está aqui minha força resultante centrípeta e está ali minha aceleração centrípeta. Então, essa força resultante centrípeta é igual à massa do corpo vezes a aceleração centrípeta, que é v quadrado, sobre o raio da trajetória. Aí você vai falar assim, João, mas eu posso escrever em relação à velocidade angular. Verdade, não tem problema nenhum. Você poderia escrever em relação à velocidade angular também, como ômega ao quadrado vezes r. Mas não vem ao caso. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda como a gente vai escrever essa força resultante centrípeta. Se você relembrar do que a gente estava discutindo antes de começar a dinâmica de movimento circular, a gente estava fazendo sistema de blocos e a gente fazia assim, ó. Era sempre a força que concordava com a aceleração menos a força que discordava. Só que agora a força que concorda com a aceleração é a força que aponta para o centro da curva. Então a gente vai escrever que essa força resultante centrípeta é F in menos F-out. Ô, João, como assim F in menos F-out? É a força que puxa para dentro da curva menos a força que puxa para fora da curva. Isso daqui vai ser igual a mv quadrado sobre o raio. É dessa forma que nós vamos definir a resultante centrípeta toda vez. Então vai ficar F in menos F-out igual a mv quadrado sobre o raio, certo? Olha aqui para o desenho do lado. Se você olhar aqui para o desenho do lado, tem uma roda gigante, onde a gente tem duas pessoas. Uma das pessoas é a Nina e a outra pessoa é o José. Vamos determinar quem é a resultante centrípeta para a Nina e determinar quem é a resultante centrípeta para o José. Já está ali marcadinho as forças, ok? Já está ali marcadinho as forças. Então, olha só. Para a Nina, quem aponta para o centro da curva para a Nina? Para a Nina, quem aponta para o centro da curva é a força peso. Então, vai ficar P menos N igual a massa da Nina vezes V ao quadrado dividido pelo raio. E qual vai ser a resultante centrípeta para o José? Para o José, se você reparar para o José, quem aponta para o centro da curva é a normal. Então, para o José, vai ficar N menos P igual a mv quadrado, sobre o raio da trajetória. Então, você percebe que dependendo do ponto que você analisar, a gente acaba tendo uma mudança na resultante centrípeta. A gente sempre vai trabalhar como quem puxa para dentro, menos quem puxa para fora, certinho? Olha só, vamos falar de agora algumas aplicações. Primeira aplicação aqui, globo da morte. Então, olha só, primeiro passo sempre para a gente é marcar as forças. Então, quando a moto está aqui em cima, tem a força peso aqui vertical para baixo. Então, tá aqui a força peso na moto ali, tá aqui a força peso na moto aqui também. Vou dar uma diminuída nesse vetor aqui só para não. Tá aqui, então, o peso nessa outra situação aqui, beleza? Tem alguns outros pontos que a gente também pode analisar, tá? Que eles não estão aí no desenho. Quais seriam esses pontos? Seriam os pontos laterais, onde quando a gente fizesse a análise dos pontos laterais, a gente teria a mesma coisa. Então, imagina a moto aqui e também você pode imaginar a moto aqui, ok? Independente do ponto que essa moto tiver, ela vai sofrer a ação da força-peso sempre vertical para baixo. Então, está aqui representado para a gente a força-peso, sempre vertical para baixo. Então, está aqui o peso nessa posição, está aqui o peso nessa posição, o peso aqui e o peso aqui. Agora, falta a gente determinar a força normal.
A força normal, a gente sabe que ela é sempre o quê? Sempre perpendicular à superfície. Então, aqui no caso de baixo, a minha força normal ela vai estar aqui, ó, perpendicular à superfície, então ela vai apontar para cima. No caso das laterais, a minha força normal vai estar perpendicular à superfície. A minha superfície ela está na lateral, então minha força normal vai estar representada ali, ó, perpendicular à superfície, tá? Então, aqui na outra posição, tá aqui a normal, falta só a gente colocar na posição ali de cima. Tá aqui então a normal sempre perpendicular à superfície, certo? Então tá aí a normal em toda posição pra gente. Normal aqui, normal aqui, normal aqui e também a normal aqui. Agora a gente vai fazer a resultante centrípeta para todos estes pontos. Vamos chamar aqui de ponto 1, aqui de ponto 2, aqui de ponto 3 e aqui de ponto 4. A análise para o ponto 1, análise para o ponto 1 e para o ponto 3 é a mesma, porque a resultante centrípeta é a mesma. Se você reparar, a única força que aponta para o centro da curva é a normal. Portanto, para o ponto 1 e para o ponto 3, a normal ela é igual a mv² dividido pelo raio. Certo? Para o ponto 2. Para o ponto 2. Se você reparar, quem aponta para o centro da curva no ponto 2, se você reparar quem aponta para o centro da curva no ponto 2, é a normal. Quem aponta para fora da curva? Quem aponta para fora da curva é a força peso. Então, vai ficar N menos P igual a mv² sobre o raio. Então, fica aí N menos P igual a mv² sobre o raio. E, por último, análise do ponto 4. No ponto 4, gente, como é que vai ficar? No ponto 4, a gente vai ter o seguinte, olha só. No ponto 4, a gente vai ter a seguinte situação. A gente vai ter N mais P. No ponto 4, a gente vai ter N mais P. Então, tá aqui para o ponto 4. A gente vai escrever N mais P igual a mv² sobre o raio. Então, N mais P igual a mv² sobre o raio. É nesse ponto 4 que tem a possibilidade do cara cair. Então, é nesse ponto 4 que a gente consegue determinar qual é a chamada velocidade mínima. Quando a gente fala da velocidade mínima, entenda que toda vez que a gente trabalhar com a velocidade mínima, significa que a gente vai trabalhar com a força normal sendo igual a zero. Então, falou de velocidade mínima, força normal é igual a zero. Ou seja, vai ficar zero mais peso dá peso. Então, a gente vai ter que P é igual a mv² dividido pelo raio. Como que a gente calcula a força-peso? A gente calcula a força-peso como M vezes G, certo? Então, a força-peso a gente calculando como M vezes G, vai ter massa dos dois lados, a gente pode simplificar, certo? Então, ó, vai ficar aqui M vezes G igual a mv², M vezes G, igual a mv² dividido pelo raio. Tem M aqui, pode cortar. Portanto, essa velocidade mínima, ela é igual a raiz quadrada de R, raiz quadrada de R vezes G. Raiz quadrada de RG. Então, a velocidade mínima para o cara conseguir executar o looping é raiz quadrada de RG. Tá aí. Beleza? Próxima situação, lombada ou depressão. Bom, quando a gente fala de lombada ou depressão, uma situação bem parecida, tá? Só que em uma a gente tem o centro da curva está num ponto, na outra o centro da curva está em outro ponto. Está representado aí no desenho para a gente tanto a lombada como a depressão. Então, está aqui a depressão, força-peso
sempre vertical para baixo, aqui nos dois casos, ó. Então, força-peso sempre vertical para baixo. Então, tá aqui o peso. E tá aqui também o peso, certo? Força normal vai ser sempre perpendicular à superfície. Então, tá aqui a normal sempre perpendicular à superfície. Tá aqui, então, na minha depressão, normal perpendicular à superfície. Tá aqui na minha lombada, a normal também perpendicular à superfície. Então, tá aqui normal. E tá aqui também normal. Veja, vamos chamar isso daqui de A, tá? Vamos chamar a depressão de A e a lombada de B. Em A, quem que é a minha resultante centrípeta em A? É quem aponta para o centro da curva, que é a normal, menos quem aponta para fora da curva, que é o peso. Então, vai ficar N menos P igual a mv² dividido pelo raio. Então, vai ficar N menos P igual a mv² sobre o raio, isso para o ponto A. Para o ponto B, se você olhar aí para o ponto B, a gente tem o seguinte. Para o ponto B, a gente tem que quem aponta para o centro da curva é o peso. Então, aqui para o ponto B vai ficar peso menos a normal, que aí no caso é quem aponta para fora da curva. Então, vai ficar P menos N igual a mv². Já vou escrever o N ali, igual a mv² sobre o raio da trajetória, certo? Então, quando você fala de uma lombada, também tem a possibilidade de você calcular a velocidade mínima para o corpo não deslocar, para o corpo não descolar da superfície. E aí, essa velocidade mínima também a gente teria um valor igual a R vezes G, tá bom? Não mudaria da situação anterior que a gente fez ali. Tudo bem? Sussa, galera, até aí. Agora a gente vai falar aí de curva. Eita, porra. A gente vai falar ali de curva com atrito, só corrigir aquilo ali que ficou feio. Tá aí. Também ficou feio, mas beleza. Agora a curva com atrito. Na curva com atrito a gente tem, primeiro passo, marcar as forças. Primeiro passo sempre é marcar as forças, nunca vai mudar. Tá aqui, força, peso no carro, vertical para baixo. Então tá aqui o peso, vertical para baixo. A gente tem a normal perpendicular à superfície. Então tá ali o peso. Tá aqui a normal perpendicular à superfície. E aí a grande sacada aqui tá que quem faz o carro executar a curva, quem faz esse carro executar a curva é a força de atrito. Então é essa força de atrito que vai apontar para o centro da trajetória. Então tá aqui em verde a força de atrito. Então aqui, olha só, a minha força de atrito, ela faz o papel de resultante centrípeta. Então a minha força de atrito, ela é igual a mv² sobre o raio da trajetória. A gente consegue também discutir qual é a velocidade mínima, a velocidade máxima, perdão, que esse carro ele pode executar essa curva. Quando a gente fala da velocidade máxima, a gente vai estar trabalhando com o meu valor de atrito máximo, que é a minha força de atrito estático máximo. Então, a gente vai escrever que μ estático vezes a normal. Só que a normal aqui, ela se equilibra com o peso. Então, vai ficar μ estático vezes mg, que é a normal, certo? Igual a mv² igual a mv² sobre o raio. Tem massa dos dois lados, a gente pode cortar. Portanto, essa velocidade máxima, ela vai ser igual a raiz quadrada de R vezes o μ, R vezes o μ, vezes o G. R vezes o μ estático, vezes o G. Então, essa daqui seria a velocidade máxima que o carro poderia executar a curva sem com que ele saísse pela tangente, certinho? Porque é uma coisa que cai bastante em prova. E por último, aí, corpos tracionados, que eu coloquei para vocês aí dois desenhos. Um só uma bolinha girando em um corpo e o outro um corpo apoiado em uma superfície ali. Neste corpo que ele está apoiado em uma superfície, ó, tá aqui a força-peso vertical para baixo,
Se tem contato com a superfície, a gente tem ali também a força normal perpendicular à superfície, olha só. Só que aí essas duas forças, com certeza, elas vão se equilibrar, certinho? E aí o que sobrou aqui nos dois casos, foi a força de tração. Então, quem vai executar o papel de resultante centrípeta é a tração. Então, a tração T, ela vai ser igual a m vezes v ao quadrado dividido pelo raio, certinho? Então, isso daqui é quando a gente tem um corpo tracionado, que ele está executando uma curva, e aí ele acaba ali pegando e a tração faz o papel de resultante centrípeta. Se você imaginar que este corpo aqui ele está girando nesse sentido, a gente teria aqui, ó, o meu vetor velocidade tangente à trajetória. Já caiu algumas vezes em prova perguntando, e se o fio arrebentar, qual que é o sentido que o corpo vai seguir? O sentido que o corpo vai seguir vai ser o sentido que o corpo vai seguir vai ser o sentido do vetor velocidade, ok? Acabei parando o compartilhamento de tela aí. Beleza, galera? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.